Aleluias. Gálatas 2:20 diz assim: estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu vou repetir aqui, estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, algumas Bíblias estão carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Versículo 21, eu quero que você acompanhe o 21 aí. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém? Bom, glória a Deus. Nós estamos lendo aqui a epístola de Paulo aos Gálatas. Gálatas era uma região, a Galácia, e havia muitos núcleos de igreja nessa região, na Galácia. E Paulo soube que o evangelho ali na Galácia estava misturado. Paulo havia pregado o evangelho simples, um evangelho bem simples. Qual que é o evangelho simples? A palavra evangelho significa boas novas. Paulo foi lá na região da Galácia e anunciou as boas novas. A pregação de Paulo era muito simples. Ele dava o seu testemunho, que ele estava indo a caminho de Damasco para perseguir a igreja. De repente veio uma luz, ele caiu do cavalo, ele viu Jesus. Ele sempre contava isso. O testemunho de Paulo, ele sempre estava falando disso. Mas Paulo, ele pregava o evangelho muito simples para a salvação. Ele dizia assim: se você crê em Jesus Cristo, você é salvo. E ele acrescentava: se você continuar crendo, você vai ser batizado. Se você continuar crendo, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Se você continuar crendo, você vai prosperar. Se você continuar crendo, os dons de Deus vão ser manifestos em sua vida. Se você continuar crendo, tua vida espiritual vai crescer. Se você continuar crendo, as coisas que te faltam vão vir até você. Era o evangelho que Paulo pregava, é o evangelho de crença. Você acredite que Jesus fez, e quanto mais você acreditar que Jesus fez, mais você terá o que Ele fez. Você destrava o que Ele fez quando você crê, quando você tem fé, quando você tem certeza que Ele fez por você, e quando você tem certeza que aquilo que Ele fez é completo, é pleno, é absoluto. Era o evangelho. Mas quando Paulo virou as costas e foi embora, irmãos, chegaram homens da lei, homens que estavam infiltrados na igreja, judeus, e perguntaram aos Gálatas: como que vocês vivem aqui? E os Gálatas disseram: nós vivemos como Paulo nos ensinou. Nós vivemos pela fé, nós vivemos pela graça, nós vivemos pelo favor que Cristo nos concedeu. E os homens disseram: mas vocês não fazem mais nada? Não, nós não fazemos nada. Quando vocês se reúnem, o que vocês fazem? Nós cremos. Vocês creem no quê? Nós cremos que Jesus está no nosso meio, e que se nós pedirmos alguma coisa, nós vamos ser atendidos. E quando chega um visitante na igreja, o que vocês fazem? Nós ensinamos eles a crer, e se eles crerem, nós batizamos. E os judeus disseram: como que vocês receberam o Espírito Santo? E eles disseram: nós cremos. Paulo nos ensinou que se nós crêssemos que o Espírito estivesse em nós, Ele estaria em nós. Nós cremos. Mas e quando surge uma doença na família, uma doença no corpo de vocês? Como que vocês reagem? Nós cremos no que Paulo nos ensinou, que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, e nós oramos e acreditamos que Ele levou e somos curados pela fé. E quando vocês precisam de um milagre extraordinário, o que vocês fazem? Nós cremos de novo. E acontece? Sim. Mas aí os judeus disseram: mas não é bem assim. O evangelho não é esse. O que Paulo ensinou para vocês está completamente errado.
Vocês não têm que crer para receber, vocês têm que fazer para receber. Veja que ele substituiu o crer por fazer. E aquela igreja diz: mas como que nós fazemos? Tem dado tão certo assim? Nós temos vivido no Espírito, nós temos vivido o amor, a alegria, a paz, a felicidade, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Nós temos vivido tão bem, nós não temos perturbação na nossa cabeça, nós vivemos o amor dentro de casa, porque nós cremos que Jesus é o amor, não nós somos o amor. Agora nós queremos saber como que é esse evangelho que você está nos propondo. Bom, o evangelho que eu estou propondo a vocês é que vocês devem fazer as coisas para serem abençoados. Então, vocês devem fazer, vocês devem jejuar. Se vocês querem uma bênção, não é crer, jejuem. Se vocês querem um milagre, guardem as festas da lei, a Páscoa, o Pentecostes, o tabernáculo, as primícias, o Urim, e dentre outras festas. Guardem os dias, purifiquem-se como a lei ensina. As mulheres vivam a lei, os homens vão se circuncidar, e aí vocês vão ver o que é milagre na vida de vocês. Vocês acham que Jesus está aqui? Se vocês fizerem isso, aí vocês vão ver o que é Jesus. E eles deixaram de crer para começar a fazer as coisas. Uau! Paulo fica sabendo. Se você ler o primeiro capítulo aqui, dificilmente você vai ver Paulo tão irado. Primeira vez que Paulo joga uma maldição nas pessoas é aqui. Paulo jogou uma maldição. Paulo disse assim: se um anjo do céu ou alguém pregar um evangelho diferente do que eu preguei, seja considerado anátema, ou seja, seja considerado um maldito. E aí Paulo diz: eu volto a repetir, se alguém pregar um outro evangelho que não seja o que eu falei para vocês, seja maldito. E Paulo vem explicando e dizendo isso. O evangelho que ele recebeu foi o evangelho que nós pregamos, o evangelho revelado. E Paulo vai começando a falar disso, da lei. Vocês não podem viver a lei, vocês não devem viver a lei, vocês devem viver a graça, vocês não devem fazer, vocês devem crer. Vocês não podem ter essa confusão na cabeça de vocês. O que esses homens fizeram foi confundir vocês, e agora vocês estão na carne, vocês estão sofrendo. Sabe, eles viviam no Espírito, Jesus morava neles, Jesus habitava neles, mas a partir do momento que eles deixaram de crer para fazer, começou a acontecer um monte de coisas ruins com eles. Eles começaram a viver as obras da carne, eles começaram a ter inveja um dos outros, eles começaram a disputar quem fazia mais, eles começaram a ter perturbações na sua cabeça, eles começaram a ter impurezas, começaram a ter facções dentro da igreja, não havia mais respeito, não havia mais amor. Os milagres cessaram, porque agora para eles conseguir um milagre eles tinham que fazer. Bagunçou tudo a igreja. Um ensinamento bagunça completamente a nossa cabeça, irmãos. Qualquer ensinamento que vier para você, que tira a tua fé, para colocar obras, vai bagunçar a tua vida. Note que eles falaram no nome de Deus. Eles disseram: aí você vai ver o que é evangelho, você vai ver o que é Jesus, você vai ver os milagres, se vocês fizerem, porque vocês só estão crendo, e só crer não é suficiente. Só crer não é suficiente. Vou repetir, o que o diabo fala para nós é isso: só crer não é suficiente, você precisa fazer alguma coisa. E Paulo vem debatendo com eles,
Se você ler o primeiro e o segundo capítulo, você vai ver que Paulo diz: até com Pedro eu briguei, até com Pedro eu tive uma discussão, porque Pedro ensinava as pessoas a viver como judeu. Pedro ensinava a igreja a viver uma parte da lei. E Paulo, quando soube que Pedro estava ensinando as pessoas a guardar uma parte da lei, Paulo não se importou que era Pedro que tinha andado com Cristo, que era o discípulo número 1 de Jesus. Não, Paulo diz assim: eu vi que ele era repreensível, e eu o repreendi na frente de todos. Era muito sério para Paulo isso, era muito sério. E agora Paulo diz para Pedro, esse texto que nós lemos é um texto que Pedro ouviu da boca de Paulo, da discussão que eles tiveram. E Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Eu estou morto com Cristo. Eu estou morto. O que Paulo está dizendo é: só os que vivem devem guardar a lei. Os que morreram não devem guardar a lei. A lei vale para quem está vivendo a sua própria vida, para quem está vivendo os seus próprios caminhos. A lei vale para quem está querendo fazer a sua própria vontade, andar pelo corpo, andar pela mente, andar pela alma. Mas Paulo está dizendo: eu estou crucificado com Cristo. Quando Cristo morreu, eu morri junto com Ele. E aí Paulo diz, versículo 20 aqui: e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, eles tiraram Cristo de viver neles, e eles começaram a fazer coisas para terem a aprovação de Jesus. E Paulo está dizendo: não, nós estamos crucificados com Cristo. Acabou. Agora você precisa olhar para você e crer nisso. Você não tem que fazer nada para ser crucificado com Cristo. Você entende a bagunça que existe na cabeça das pessoas? Se você pregar assim: você precisa, irmão, estar crucificado com Cristo, elas vão pensar assim: bom, para me crucificar com Cristo, eu preciso fazer muitas coisas. Vixe, eu preciso mudar muitas coisas. Eu preciso deixar de fazer isso, eu preciso deixar de fazer aquilo, eu preciso deixar de fazer aquilo outro. Eu preciso fazer. Eu preciso fazer ou deixar de fazer. Eu preciso ter ações. Para eu estar crucificado com Cristo, eu preciso ter ações. Mas não é isso. É aí que entra a confusão. Quando você coloca o fazer na frente do crer, você está fazendo errado. O que Paulo está dizendo é que nós estamos crucificados com Cristo. Nós não vamos estar se nós fizermos alguma coisa. Nós já estamos crucificados com Cristo. Já estamos. Isso quer dizer que quando Deus olha para nós, Ele vê o nosso velho homem, não em nós. Ele não vê o velho homem em nós, o homem do pecado, o homem do erro, o homem da iniquidade em nós. Não, quando Deus olha para nós, Ele nos vê como uma nova criatura. Mas quando Deus olha para a cruz, Ele vê o meu velho homem crucificado em Jesus. Agora eu preciso ver como Deus vê, para estabelecer a morte do meu eu. Eu não tenho que fazer, mas eu tenho que crer que Jesus levou o meu eu pecaminoso na cruz, e eu estou crucificado com Ele. Mas a lei diz: você tem que crucificar. Você tem que pegar o prego, pregar sua mão, pregar os seus pés. Você tem que fazer sacrifício.
Você tem que fazer vários sacrifícios. Porque se você não fizer sacrifícios, você não está crucificado. Mas é posicional isso. Não é opcional, é posicional. Jesus nos posicionou já. O que Ele fez com o nosso velho homem? Ele crucificou com ele. É o que Paulo está dizendo para Pedro. Eu estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais. Eu não estou vivendo mais. Aí ele acrescenta: Cristo vive em mim. Cristo é que vive em mim. É Cristo. É Cristo que vive em você, amém, irmãos? Agora, se você não mudar a tua ideia e você ficar assim, mas será que Cristo vive em mim? Não, irmão, não tem será. Cristo vive em você. Cristo está em você. Mas se você ficar bom, eu não sei não, viu? Porque essa semana eu contei umas mentiras aí, de que Cristo não está comigo não. Espera aí. Você está dizendo que a mentira que você contou, você não deveria ter contado ela, mas você contou. Não deveria, mas você fez. Agora você já fez, e você está dizendo que uma mentira tirou Cristo de você. Você está dizendo que um pecado tem mais poder do que o próprio Cristo. E aí é como se você estivesse dizendo: não vivo mais eu, mas a mentira vive em mim. Não. Se você não assumir que Cristo vive em você, você sempre vai viver querendo fazer coisas para agradar a Deus. E você nunca vai entender que para você agradar a Deus, você tem que viver Cristo na tua vida. Não é o que você faz, mas é o que você crê. Não são suas ações, suas obras, boas ou ruins, mas é o jeito que você crê no que Cristo fez por você. Agora Paulo está dizendo: Cristo vive em mim. Agora você acha que Paulo não tinha problemas? Sim, ele tinha um espinho na carne, tinha um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, ele se sentia fraco, ele reclamou com Deus, ele falou assim: eu não quero ser fraco. E Deus disse: não, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. Ele tinha vários problemas. Em um texto ele diz: eu estava com medo, ele tinha medo. Em Coríntios ele diz: eu me desesperei da vida, eu me desesperei de viver, porque ele passou uma aflição tão grande, que ele desesperou de viver. Pensou o apóstolo Paulo, esse homem tão poderoso, ele confessou que ele se desesperou da vida. Agora, nem o próprio desespero dele tirou a crença de que Cristo vivia nele. Cristo vive em você, aleluia. Cristo vive em você, irmão. Eu digo, sabe quando você estuda a cruz e você olha para a cruz e você vê que Jesus carregou a cruz por você. A cruz era de Barrabás, um homem truculento, alto, forte. Jesus era um homem magro, de uns 80 quilos. A cruz não era dele, a cruz era de Barrabás. A cruz pesava muito mais do que o próprio Cristo. Não era para Cristo a cruz, era para Barrabás. Mas as pessoas escolheram Barrabás. Agora pensa, uma cruz pesada, alguns dizem 150 quilos, ele andou alguns momentos com ela, ele carregou, ele não teve força. Um tal de Simão Cirineu teve que ajudá-lo, porque ele passou a noite inteira apanhando, sendo humilhado, 600 soldados cuspindo nele, coroa de espinhos com 80 a 100 espinhos pontiagudos, pauladas na cabeça, chicotadas 39, com chicote de 10 pontas, com um pedaço de osso, com um pedaço de metal na ponta, mais de 400 cortes aproximadamente no corpo. Espera aí, vamos pensar comigo.
Aí ele vai para a cruz. Joséfo diz que morrer na cruz era normal naquele tempo. Há relatos de 500 pessoas morrendo num dia só na cruz, sendo crucificadas. Há relatos de pessoas que aguentou ficar 4 dias na cruz, porque a cruz te dá um sistema de respiração nos pés. Você flexiona os pés nos pregos para poder respirar, porque quem morre na cruz morre asfixiado. O peso do corpo comprime o pulmão e chega uma hora que você não consegue mais respirar. Então as pessoas, elas se movimentavam nos pés para poder respirar. Então tinha pessoas que aguentavam 4 dias ali. Agora peraí, vem comigo. Jesus não aguentou 6 horas, ele aguentou 6 horas. E olha, ele era forte, ele percorria distâncias a pé. É um homem que jejuou 40 dias. Um homem que jejua 40 dias, irmão, é um homem muito forte, é um homem muito resistente. Eu jejuei 7 já. Eu sei o que é sofrer no corpo. Agora 40 no deserto, vivendo com um bicho. Ele era muito forte. Mas a cruz, o pecado, a doença, era terrível. Davi viu Jesus na cruz. O Salmo 22, se você tiver a oportunidade, você lê o Salmo 22 na tua casa. É um salmo messiânico, é um salmo da cruz. No versículo 6 do 22 de Salmo diz: eu sou um verme, eu sou um verme. Ele se tornou pecado por nós. Sabe o que é o pecado? O pecado estava nele. Aí Paulo diz que ele se fez pecado por nós. Chegou um momento que ele se fez pecado por nós. Ele se transformou em pecado por nós. Isaías diz assim, que olhando para ele, não vimos beleza alguma para que o desejássemos. Que as pessoas, elas viravam o rosto. Por quê? Porque ele se fez pecado, ele tinha a forma do pecado. Nunca ninguém viu o pecado, mas João, Maria, aqueles soldados, quando olharam para ele, viram a forma do que é o pecado, a imagem do pecado. Ele não aguentou. Sete vezes ele derramou sangue. 7 vezes derramando sangue. Ele não aguentou. Soldados tiveram que quebrar as pernas dos 2 ladrões, porque senão eles iam continuar respirando. Então o soldado vai lá e quebra a perna para o cara morrer. Agora quando chega em Jesus, cadê as pernas de Jesus? Os soldados ficaram com dó. Quando eu olho para isso, esse preço de ir no Hades, o preço de Jesus é ter ido no Hades, sabe, no lugar dos mortos, ter morrido a nossa morte. Agora, tudo isso, esse preço, essa loucura de Deus, Deus virou as costas. Sabe, Deus aguenta qualquer coisa, Deus suporta qualquer coisa, mas na cruz, nem o pai conseguiu olhar para o filho, nem o pai teve força de olhar para o filho. O pai virou as costas para o filho, e Jesus percebeu e disse: por que o Senhor me abandonou, Deus? Porque nem Deus conseguiu olhar para ele naquela forma, naquele estado. Agora pensa, meus irmãos, que 1/3 de anjos caiu na terra. Existem mais demônios na terra do que homens e mulheres. Nós estamos com 8 bilhões de pessoas quase na terra, mas existe muito mais demônios. Tem gente que tem 2.000 demônios no corpo. O gadareno tinha de 2.000 a 6.000 demônios. Tem gente que tem 2, 3 legiões no corpo. É muito demônio, são muitos espíritos, principados, potestades, poderes desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade. Pensa bem, irmãos, no Gólgota, no Monte da Caveira,
naquele dia, quando houve trevas, meio-dia virou meia-noite. A Bíblia diz que meio-dia virou meia-noite, porque imagina, todos esses demônios que caíram, não tinha um demônio em nenhum lugar do planeta. Todos os demônios estavam concentrados em Jerusalém. Todos os demônios estavam concentrados no Gólgota, ali, sobre a cabeça dele. Meio-dia virou meia-noite. Oh, glória a Deus. Eu gosto disso. Eu gosto de estudar isso, porque isso aí me fortalece. Porque eu não ia suportar nem 0,5%, e era para eu ter suportado aquilo, você. E ele disse: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Está consumado, está totalmente pago. Glória a Deus. Mas ao terceiro dia, a morte não pôde detê-lo, e ele ressuscitou. Aleluias. 5 horas da manhã, ele voltou a viver. Por isso que eu gosto de dizer agora, aquele que vive para todo sempre, porque ele tem a chave da morte, e ele tem a chave do inferno. Por que ele fez tudo isso? Para viver em você. Agora, todo esse preço, se eu fizer alguma, se eu me sentir fraco, Deus não está comigo. Se eu passar um momento difícil, Deus não está comigo. Se eu acordar pela manhã me sentindo fraco, inferior, incapaz, não sei, nós temos uma alma muito problemática, nós não fazemos nada, acordamos pela manhã mal-humorados ou entristecidos. Agora quer dizer que Deus não está comigo? Não, não foi brincadeira o que Ele fez. Ele está com você todos os dias. Você não tem que fazer nada para Ele estar com você, você tem que crer que Ele está. E quanto mais você crê que Ele está, mais Ele estará em você. Mas olha, irmãos, eu quero que você acompanhe aí o versículo 20. Eu gosto da cruz porque a cruz revela o seu amor por nós. Estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Oh, glória a Deus. E a vida que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. A vida que eu vivo agora é uma vida de fé. É uma vida do quê? De fé. Oh, glória a Deus. Paulo está dizendo: agora eu não vivo mais pelo que eu sinto, eu não vivo mais pelo que eu penso, eu não vivo mais pelo que acontece comigo, eu não vivo pelo que as pessoas pensam de mim, eu não vivo pela opinião dos outros sobre a minha pessoa. Não, agora eu vivo de um jeito diferente. Eu tenho uma maneira diferente de viver. E aí ele diz: eu vivo pelo que, irmão? Fé. Vejam, ele não disse: eu vivo fazendo as coisas para agradar a Deus, eu vivo a lei, eu vivo os 10 mandamentos, eu vivo me sacrificando, eu vivo fazendo penitências, eu vivo me condenando, eu vivo me açoitando. Não, ele disse: agora a minha vida é uma vida diferente, eu vivo pela fé no Filho de Deus, eu vivo por Ele. Sabe o que é viver pela fé no Filho? É olhar para Ele e saber que Ele te completa. É olhar para Ele e saber que Ele pagou o preço, é completo. A obra é perfeita, completa, concluída, foi executada, ela é maravilhosa. Eu não posso fazer nada para melhorar essa obra não se melhora. Essa obra é perfeita, é plena, é justa, é santa, é poderosa. Eu vivo na fé de Jesus. Ele vivia pela fé. Sabe, o escritor de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, ele vai falar a mesma coisa: mas o meu justo viverá
da fé. Lá na oração de Efésios, no capítulo 3 de Efésios, no versículo 17, Paulo ora assim, para que os crentes fossem fortalecidos com poder no homem interior, para que Cristo habitasse pela fé nos corações deles, para que Cristo habitasse pela fé nos corações. É impossível, irmão, é impossível você não viver, se você vive pela fé. Porque se você não tem fé em você, eu sei que nós hoje somos misturados. Muitas pessoas falam assim: você tem que ter fé em você. Não, você não tem que ter fé em você. Você tem que ter fé nele. Nele. Tenha fé nele. Tenha fé que tudo está nele. Tudo é dele. Tenha fé que ele está em você. Ele habita em você. Sabe, eu lendo as orações de Efésios lá no capítulo 1, a primeira oração de Paulo, eu descobri um negócio ali, eu fiquei pensando depois. Eu descobri que Jesus, ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele é lindo mesmo. Só que Jesus não é completo. Tem muitas coisas perfeitas, assim como o céu é perfeito, mas não é completo também. Porque Jesus só é completo em nós, e o céu só será completo quando nós morarmos lá, porque o céu foi preparado para nós morarmos lá. Você não pode olhar para você, meu irmão, porque aí você vai duvidar se Cristo vive em você ou não, e você vai começar a ouvir as pessoas dizer: também você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquilo, aí você vai cair na lei. É o que Gálatas aconteceu com Gálatas. Não, você precisa ter fé no Filho, viver por fé. Você sabe que Ele é, você sabe que Ele tem, e você sabe onde Ele mora. Você sabe onde Ele mora. Ele mora em você. Você é o templo do Espírito Santo. Você é a casa do Altíssimo. João fala: vós o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Ele está conosco. Agora, se amanhã você acordar ruim, isso não quer dizer que Ele não está com você. Não, Ele está com você. A tua alma, o teu corpo não pode confundir você, porque nada pode separar dele, irmãos. Agora eu quero que você entenda, vamos ler de novo. É tão bom a gente ler assim. Eu tenho dito isso nas minhas pregações. Nós precisamos ler a mesma coisa várias vezes. Vamos ler o 20 de novo. Estou crucificado com Cristo. Oh, glória a Deus. Estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos a vida de Cristo, glórias. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele tinha fé na obra, mas ele sentiu o amor de Jesus. Veja, é isso que ele está dizendo. É isso. Eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou. Ele sabia que ele era amado. Ele sabia que ele era amado por Cristo. E a si mesmo se entregou por mim. Por mim. Veja, que não é mais para os outros. É igual Davi quando foi escrever o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É pessoal. Ele poderia ter dito: o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o pastor de Israel. Não, é pessoal. A revelação é pessoal, não é corporativa.
Ele me amou. Ele não está dizendo assim, Deus amou todo mundo. Não, eu estou falando de mim. Ele me amou. Ele baseou a fé dele no amor que Cristo o amou. Oh, é impossível, irmão, que você entenda a cruz e você faça a seguinte pergunta: será que Deus me ama mesmo? É impossível você entender a cruz e depois que você entendeu a cruz, você fazer a pergunta: será que Ele me ama? É impossível, porque a cruz revela o seu amor por nós. A vida dele revela o amor. Esse é o problema das pessoas. Elas acham que Deus vai pesar a mão nelas, que Deus está bravo, que Deus vai fazer alguma coisa. Toma cuidado, porque com Deus não se brinca. Toma cuidado, porque Deus vai pesar a mão em você. Toma cuidado, porque Deus está bravo, Deus está irado. Deus, olha, não sei não, hein, você não vai ser abençoado assim não, porque olha, você não está muito bem com Deus não. Não, Deus não está irado. Deus não está irado. Deus se irou com Jesus, aplicou a justiça em Jesus. Você não tem que viver com medo de um Deus que pode te pesar a mão, porque Ele é Pai. Ele não pesa a mão, Ele estende a mão dele. Ele estende. Sabe, eu falo por experiência minha de 20 e tararás anos de crença de Jesus. Quantas pessoas me disseram já: Deus está bravo, Deus isso, Deus aquilo outro, Deus vai pesar a mão. Eu não vi, até hoje eu não vi esse Deus. Ao contrário, eu sempre vejo Deus estendendo as mãos. Eu vejo Deus esperando os que desviaram lá fora, como o pai do filho pródigo, esperava o filho. Eu vejo Deus restaurando as pessoas que fizeram coisas assim, desviaram do caminho, e quando as pessoas voltam, é a mesma história da passagem do filho pródigo. Deus pega aquela pessoa, coloca um anel no dedo, dá vestes novas, coloca sandálias. Eu vejo Deus caçando as ovelhas, como o pastor que caçou, deixou as 99 por uma. Eu vejo Deus querendo salvar, querendo abençoar, querendo falar. Eu vejo Deus querendo se aproximar. Eu vejo Deus dizendo: é por fé, não é por aquilo que você fez, porque se for por aquilo que você faz, eu não posso ir, mas se você crê, eu posso ir, porque eu ajo pela fé. Você me agrada quando você tem fé em mim, que eu sou bom. Você me agrada quando você tem fé, que eu sou amor, e você gosta do meu amor, você se sente bem com o meu amor. Então eu posso chegar em você, se você crê que eu te amo. Se você crê que eu te amo do jeito que você é. Que olha, irmãos, faz 26 anos que eu estou na casa do Senhor. Eu não sou perfeito, eu sou cheio de falhas ainda. Depois de 26 anos, eu olho para mim e ainda eu vejo que eu preciso mudar muita coisa. Mas agora, se Deus fosse pensar assim: pô, 26 anos na minha casa e ainda não mudou, não, eu não te quero mais. Não, é como se Deus estivesse dizendo: vem que eu vou te transformando. Eu te amo desse jeito e eu vou te transformando, se você crê no meu amor. Você tem que crer no amor de Deus por você. Você tem que olhar para a cruz e ver Jesus falando o teu nome: Carlos, é por você. Você não tem que olhar para a cruz e ver Ele morrendo por todo mundo. Você tem que olhar para a cruz e ver Ele morrendo por você. Paulo está dizendo: eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em outro texto ele diz que Jesus morreu por todos, mas principalmente por Ele. Lógico que não é por Ele principalmente, mas a revelação que ele teve de Jesus morrendo na cruz foi tão grande por Ele, que ele falou assim: eu sou o principal disso tudo.
Agora, se você ficar com a tua cabeça cheio do fazer, do pecado, o pecado, as pessoas, o que dizem de mim, as circunstâncias, as situações, os problemas, o mundo, o que vão dizer, o que vão falar, você não vai viver a vida de Deus, porque você não está vivendo na fé que Ele te amou, a fé que Ele te amou. O amor te amou, meu irmão. O ágape te agapou. Ele te amou. E aí Paulo diz que esse amor nos deixa constrangidos. Paulo fala, eu fico até meio desconcertado com esse amor. Oh, glória a Deus. Agora, isso é graça. Para mim concluir, o versículo 21, aí eu vou. Não anulo a graça de Deus. Como que eu não anulo a graça de Deus? Eu vivo da fé, no amor. Eu vivo da fé, no amor. Isso é graça. Eu não anulo a graça. Eu não volto para a lei, eu não volto para fazer, eu não volto para sacrifício. Paulo podia falar de lei, que ele era fariseu. Para ser fariseu tem que decorar os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Paulo tinha decorado esses cinco livros que a lei, é chamado de lei, esses 5 livros. Ele tinha decorado esses 5 livros. Se alguém que podia viver e falar da lei era Paulo. Mas Paulo não estava falando da lei, Paulo estava falando, eu não anulo a graça, eu não volto para a lei, eu não volto a fazer, eu não volto a viver a minha vida, eu não volto a pensar no pecado, eu não volto a pensar que eu não sou, que eu não tenho, que eu não posso, eu não anulo a graça, Cristo vive em mim, eu não anulo a graça, Ele não habita em mim porque eu sou a melhor das criaturas, não, Ele habita em mim porque Ele me amou, Ele me amou. Não é que eu amei Ele, Ele me amou. Não tem nada a ver com o meu amor. Eu não consigo amar a Deus perfeitamente, mas é Ele que me amou. Foi Ele que te amou. Não foi você que escolheu Ele, foi Ele que escolheu você. Agora o que Ele viu em você? Ele te amou. Na eternidade Ele vai poder te falar, bom, eu te escolhi, e Ele vai te contar o porquê, mas ninguém sabe. O que se sabe é que Ele te amou. Você não amou Ele, você nem sabia quem Ele era, mas Ele não se importou, Ele amou você, Ele ama você, Ele me ama. Ele não está em mim porque eu amo Ele, Ele está em mim porque Ele me ama. Ele não está em mim porque eu sou bom, Ele está em mim porque Ele é bom. Oh glórias, Ele não está em mim porque eu sou fiel, Ele está em mim porque Ele mesmo é fiel. Ele não está em mim porque eu sou justo, Ele está em mim porque Ele é justo em mim. Aí eu vou ter que cantar de novo, irmãos. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Se você olhar para Jesus essa noite, você vai ver Ele, sabe aonde? Dentro de você. Se você consegue olhar para dentro de você e você vê Jesus, você vai ver que Ele é amor em você. Você vai ter fé nisso. Agora, irmão, eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhinhos por um momentinho. Eu vou tirar de você, em nome de Jesus, eu vou tirar da tua vida agora tudo que está te separando de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Você tem que ter paz com Deus pela fé. Você tem que aceitar a graça. Você não tem que merecer a graça. Você não tem que merecer, você tem que aceitar.
Você não tem que fazer justiça, você não tem que prover justiça, você tem que aceitar o dom da justiça. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, você tem paz com Deus. Agora Romanos 8:1, e esse é o melhor que existe da Bíblia, é o melhor que existe, irmão. Eu quero que você ouça isso aqui agora, porque vai completar a palavra. Portanto agora, oh irmão, agora, lá quando Paulo escreveu Romanos, já era agora, está muito mais agora hoje. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Agora, não quer dizer que ele não teve condenação. Sim, ele foi condenado. Por isso não existe mais condenação, porque ele pagou a nossa condenação. Se Deus nos condenar, seria injusto. Estaria condenando um crime só, duas vezes. Estaria condenando um crime só, duas vezes. Deus está com você. Feche seus olhos e creia nisso. Show. Sabe, o diabo, ele só pode te enganar falando com você mentiras, falácias, sofismas. A arma de Satanás conosco são sofismas. Sofisma é uma verdade misturada com a mentira, uma mentira misturada com a verdade, é uma mistura de verdade com mentira. Você consegue aceitar a mentira porque tem verdade no meio, e é uma confusão, é o sofisma. Satanás só pode agir em você, dizer que você está longe de Deus, você não está perto de Deus, você não está sentindo Deus, estou tão distante de Deus. Mentira. Mentira. Você não pode estar mais perto do que você está. Sabe, a mulher do fluxo de sangue tocou. Você não precisa tocar. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. Você não precisa tocar. Como que você vai tocar se Ele mora em você? Ele mora em você. Você está crucificado. Você nasceu do Espírito, você é filho do Espírito, você é filho da palavra, você é filho da palavra, teu pai é a palavra, teu pai é o Espírito, tua mãe é a graça, a tua mãe é a graça, teu pai é a palavra, teu pai é o Espírito, tua mãe é a graça, tua mãe é a misericórdia. Tua família é essa agora. Você é filho da palavra e da graça. Você é filho da verdade, graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Ou não tem como você perder. Você não precisa desviar, ir para o mundo. Você não precisa disso, porque Ele te ama. E o amor dele te completa, se você entender. Você nunca vai ver ele cheio de ira de você, não. O Pedro viu os olhos de Jesus. Quando eu vejo isso, irmão, toda vez que eu falo disso, eu tenho vontade de chorar. Porque Pedro viu os olhos de Jesus. Pedro tinha acabado de negar pela terceira vez. Ou Jesus olhou para ele. Meu Deus, que olhar foi aquele? Que olhar foi aquele, irmãos? Que amor é esse? Ai, meu Deus. Sabe, Pedro disse: eu não conheço esse maldito.
Pedro falou assim: eu não conheço esse maldito. Eu já falei que eu não conheço esse maldito. Oh, Jesus olhou para ele na hora. Mas Jesus não olhou com ódio, com mágoa, com tristeza. Tinha fogo no olho de Jesus. Meu Deus. Tinha um amor incondicional. Era o ágape encarnado. O ágape encarnado, irmãos. Isso segurou Pedro. Ele chorou 3 dias. Sabe, ele não chorou porque ele negou. Ele chorou porque ele viu os olhos dele. Aquilo ficou na alma de Pedro. Aquilo ficou no espírito de Pedro. Aquilo marcou Pedro mais do que andar por sobre o mar. Oh. E Jesus, quando viu Pedro depois de ressuscitado, Jesus falou: Pedro, você me ama. É como se Jesus estivesse dizendo: você viu o tanto que eu te amo quando você me negou? Você me ama, Pedro? Sabe, não falou: eu te avisei, Pedro, eu te avisei que antes que o galo cantasse 3 vezes você ia me negar. Eu te falei, Pedro, quem você era. Eu te falei que não era para você pensar em querer morrer comigo. Eu te avisei, você é teimoso. Tá aí, ó, agora tá aí. Ficou chorando, né, esses 3 dias. Pedro, você me ama. Porque ele não viu a cruz, Pedro, mas ele viu o amor nos olhos de Jesus. No pior dia da vida dele, foi o pior dia da vida de Pedro, foi o dia que ele disse: eu não conheço esse maldito. Porque ele tinha andado 3 anos e meio com aquele homem. Foi surpreendente isso. Foi inacreditável. Foi extraordinário. Foi fantástico. Foi soberano. Foi vivo. Foi Zoe puro. Zoe. Foi Energis. Foi Sozo. Foi Dunamis puro. Foi ágape mesmo, irmãos. Foi ágape. É esse ágape. Olha para o olho de Jesus agora. Você acha que eu vou sair daqui se eu te comprei com meu sangue? Eu não te comprei com ouro, com prata, com pedras preciosas. Eu te comprei com sangue. Você acha que eu vou sair daqui de dentro de você? Você custou caro para mim. Você custou muito caro. Você custou minha vida. Você custou o meu sangue. Eu tive que derramar todo o meu sangue. Eu tive que verter sangue 7 vezes até sair tudo. Você foi muito caro para mim te deixar. Você é muito valioso para mim. Eu não dei o universo em troca de você. Eu não dei a vida de um anjo em troca de você. Não foi isso. Eu não dei os oceanos em troca da sua alma. Não, eu não peguei o ouro todo do mundo e dei em troco da sua alma. Não, eu paguei com o mais alto valor que existe. Eu paguei com a minha vida. Eu paguei com o meu sangue. Eu paguei isso. Eu morri para você viver. Eu morri para você viver. Você acha que eu vou sair daí? Se você é tão valioso assim, se eu deixei o céu por você, se eu deixei onisciência, onipresença, onipotência por você, se eu aceitei o pecado no meu corpo por você, se eu aceitei doenças, se eu carreguei uma cruz que não era minha por você, você é muito valioso para mim. Ele está falando isso. Você é valioso. Oh, Espírito Santo. Ama a Deus. Ama a Deus agora um pouquinho. Olha para o amor dele. Olha para o amor dele, para o olho dele, para as mãos dele, para os pés dele. Está furado até hoje.
e ama Ele por isso, só por isso. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, igreja. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Oh, você pode se sentir bem com Deus. Ele é Pai. O Espírito que está em você é o Espírito que diz: Abba, Pai. Abba, Pai, Abba. Deus não nos deu o espírito do medo para vivermos mais uma vez escravos. Nos deu o espírito de filiação. Oh, glória a Deus. Eu quero que você se sinta bem. Você não pode querer ir embora desesperado. Você não pode estar na presença de Deus e falar: eu quero que esse culto acabe logo, porque eu não estou aguentando mais. Mesmo que você